Opa, beleza? Eu vim aqui nesse belo entardecer na minha varanda aqui de casa para contar a história para vocês do primeiro vestibular que eu prestei que quase quebrou as minhas pernas. E tem umas maritacas cantando aqui pelo lado, então não se importa não se você ouvir uns piadas aí. E depois desse vestibular em específico que eu tô falando, eu comecei a passar com certa tranquilidade nas provas. Quando eu fui prestar engenharia da computação em 2021, eu passei em terceiro lugar na USP, quarto lugar na Unicamp, e depois eu tirei 820 de média no Enem 2 vezes. Então minhas notas foram até tranquilas, consegui ser aprovado com tranquilidade. Agora, nessa prova em específico, eu passei foi no fio da navalha, porque eu cometi vários erros de preparação, e principalmente na semana do exame, que tornaram a minha aprovação muito mais difícil. E aí eu acabei passando na risca. Vou contar para vocês essa história para que vocês consigam aprender pela minha experiência e não cometam os mesmos erros que eu, de forma que vocês cheguem lá no final do ano com muito mais chance de ser aprovado com tranquilidade, como eu passei a ser depois que eu tive essa experiência. E essa prova que eu tô falando para vocês não era nem um vestibular, ela é um vestibulinho que você fazia não para entrar na faculdade, mas para entrar no ensino médio de uma escola pública federal que era muito boa, que chama Colune. Ela fica lá no interior de Minas, em Viçosa, e volta e meia aparecem algumas pesquisas aí falando que ela era a melhor do Brasil. Então, para você entrar nessa escola, você tinha que passar por esse vestibular, que ia aprovar quem estudaria lá pelos próximos 3 anos. Só que, cara, tinha um problema nisso tudo. Eu fui tomar conhecimento dessa prova uns 5, 6 meses antes dela ser aplicada. Tipo assim, a prova era lá para novembro, eu fui conhecer o que era a Colune, o que era essa prova, em maio, mais ou menos maio do mesmo ano. Eu conheci a prova por meio de um professor que visitou lá a minha escola e falou que ia abrir um cursinho preparatório na cidade e que ia fazer uma prova de bolsa. Os 3 primeiros colocados nessa prova de bolsa iam ganhar o cursinho de graça. Aí eu falei, vou fazer esse trem lá. E fiz a prova de bolsa e fiquei em segundo lugar. Então eu falei, cara, vou estudar para esse trem, já vou estudar aqui de graça, vamos para cima. Só que já naquela época eu sabia que o cursinho presencial ia me ajudar, mas não ia ser o diferencial para minha aprovação, que eu ia ter que estudar muito por conta própria. Então logo que eu passei nessa prova de bolsa, eu fui pegar a prova antiga desse vestibular que eu ia fazer do ano anterior para resolver. E eu cheguei grandão, achando que eu era gente. Peguei a prova para fazer, será quanto que eu vou acertar aqui? Eu vou acertar 85%, 90%, passei na prova de bolsa em segundo lugar. Aí, cara, eu peguei para fazer a prova, eu li as questões, cara, eu não fazia ideia o que eu tinha que fazer para resolver. Eu, tipo assim, de todas as questões da prova, eu devia ter acertado uns 30%. E aí, quando eu terminei de fazer esse simulado, eu olhei assim e falei, cara, tô ferrado. Eu tava 5 meses da prova acertando 30%. Não tinha chance nenhuma de eu passar com aquele rendimento ali. E era uma prova muito disputada, cara. Tinha muita gente prestando. Pra você ter uma ideia do nível de competitividade, tinha mãe que botava o filho no ensino fundamental em escola pública só pra ele ter a cota pra conseguir aumentar a chance de passar nessa prova. Um negócio parecido com o que o pessoal faz hoje em dia, de deixar de fazer um ensino médio em escola particular para ir para a pública, para não competir pela concorrência. Muita gente fazia isso já para essa prova. E aí eu lembro que nesse dia eu sentei numa varanda parecida com essa aqui lá na minha casa no interior de Minas, eu falei assim, cara, eu vou virar o Cristiano Ronaldo dos estudos. Não importa o que acontecer, eu vou estudar dia, vou estudar noite, eu vou conseguir estudar todos os dias até a prova. E eu pensei comigo mesmo, pode até ser que no final do ano eu seja reprovado, mas não vai existir o cenário em que eu vou olhar para trás e falar assim, pô, eu não me dei meu máximo, eu não estudei o máximo que eu consegui. E aí eu comecei a estudar pesado, cara, mas era um estudo insalubre. Naquela época não tinha resolução de questão feita, não tinha professor na internet para ajudar, não tinha aluno, youtuber, falando como é que era o esquema da prova, como é que você podia melhorar os seus resultados. Era um estudo completamente insalubre. A única coisa que eu tinha era uma apostila cheia de questão, e o que tinha na questão era só o gabarito. Então, se eu não soubesse resolver a questão, eu ficava panguando lá sem conseguir saber como é que eu poderia evoluir. Era um negócio muito mais precário. E eu falo isso, cara, eu sei que eu pareço um Neandertal do século passado falando dos estudos, mas era muito diferente, cara. A época de 2018 ali, especialmente para esses vestibulares nichados, a sua forma de estudos era muito mais difícil do que é hoje. E nesse vestibulinho específico era muito difícil a parte de geometria. A geometria lá era mais difícil que a do Enem. Então se você pegasse um aluno ali do 9º ano que estava preparado para essa prova do Colune, se botasse para resolver as questões de geometria do Enem, ele tinha condição de gabaritar. Eram as questões dos triângulos, cara, você ficava olhando assim, você não sabia o que você tinha que fazer para encontrar a resposta. Eu acho que eu tenho até umas fotos aqui na minha galeria, eu vou colocar aí para vocês, de algumas questões que eu ficava desenhando no quadro, tentando resolver horas e horas. E aí, se eu não conseguisse resolver a questão, cara, pô, paciência, eu tinha que ficar ali umas 3 horas tentando resolver, porque não tinha outra forma de eu aprender a solução. E aí eu tava estudando pesado mesmo, e um desses dias, cara, eu saí do quarto e eu dei de cara com meu pai. Ele virou pra mim e falou assim, Vinícius, eu não tô conseguindo encontrar hotel pra gente ficar no dia da prova pra fazer o Colune. E aí, cara, na minha ótica inocente, eu pensei que ele estivesse dizendo assim, Vinícius, os hotéis em Viçosa estão muito disputados, muito caros, não vai dar pra gente ficar lá. Aí eu falei com ele, pai, não se importa com isso, cara. Pega todo o meu dinheiro que eu acumulei ao longo de vários anos, com doação da minha avó no meu presente de aniversário, pega todo esse dinheiro ali que eu acumulei e joga tudo no hotel. Eu não me importo com isso não, pode investir nessa prova. Só que ele falou assim, Vinícius, você não tá entendendo.
não tem hotel disponível em Viçosa. Eu comecei a entrar em desespero, cara. Como assim não tem hotel na cidade de 80 mil habitantes, não tem hotel pra ninguém ficar no dia da prova? E aí eu comecei a ficar mais desesperado ainda, porque a única saída que a gente tava encontrando é no mesmo dia da prova, que ia ser às 8 da manhã, a gente sair de casa pra ir pra lá fazer a prova, viagem de 3 horas e meia. Então a gente ia ter que acordar umas 2h30 da manhã para conseguir chegar lá a tempo. Eu ia chegar completamente destruído na hora da prova. Só que uns 2, 3 dias depois, meu pai conseguiu arrumar um hostel que ficava na periferia lá da cidade, pelo menos dava pra gente dormir lá no dia anterior. E eu fui percebendo ao longo da minha preparação que eu era muito influenciável pelo sono. Naqueles dias que eu conseguia dormir bem, eu tinha bons níveis de atenção, eu tinha um desempenho cognitivo mais rápido, eu conseguia resolver as questões mais rápido. Agora, quando eu dormia mal, eu era muito pior. Então, quando foi chegando na semana da prova, eu tava tentando fazer tudo perfeitinho para ficar com a rotina de sonos muito boa. E aí chegou o final de semana da prova. Nós fomos lá para Viçosa, chegamos no hostel. E a princípio, cara, o hostel parecia organizadinho, tava tudo certo. O problema é quando foi chegando a galera e foi amontoando. Isso aqui só acontece em Minas, cara. Eu já morei em outros estados, eu nunca vi isso aí. Pô, o pessoal começa a se conhecer, 20 minutos de papo, parece que já é amigo de longa data. Chegou o pessoal, todo mundo começou a se conhecer, a se conversar, os pais começaram a beber, os filhos começaram a conversar ali, parecia amigo de longa data, e virou uma algazarra total. Parecia que o pessoal tava ali numa festa de comemoração da faculdade. E eu tava olhando para aquilo aí, eu tava pensando, cara, como é que nós vamos dormir, dividir todo mundo no quarto junto com essa algazarra aqui? E aí chegou a hora de dormir lá, a moça do hotel desligou a luz, botou todo mundo no quarto, e ficou uma resenha desgramada naquele quarto. Era nego zoando aqui, zoando de lá, e acaba que o silêncio só foi instaurado mesmo dentro do quarto para todo mundo conseguir dormir umas 11h30. E aí eu cheguei, deitei, fiquei em silêncio, fechei o olho, e quem disse que eu conseguia dormir, cara? Eu fechava o olho e nada acontecia, não era teleportado pro dia seguinte como normalmente acontece. Eu virava para um lado, virava para o outro, não conseguia dormir. E eu comecei a entrar numa paranoia, cara, que quanto mais tempo eu demorasse para dormir, menos tempo total eu ia ter de sono, que a prova era cedinho, logo às 8, e consequentemente menor ia ser meu nível de atenção, meu desempenho cognitivo. Então eu entrei numa paranoia que eu tenho que dormir rápido, e não conseguia dormir, e isso ia se retroalimentando. E eu acordei no dia seguinte, cara, tendo dormido pouquíssimo, eu acho que eu dormi umas 2 horas e meia de sono no máximo. Eu nunca tive o hábito de tomar café, cara, mas naquele dia específico eu peguei e tomei uma xícara para tentar elevar um pouco meu nível de atenção e cheguei para fazer a prova. E cara, quando eu abri a prova, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a redação para ver. É o que eu sempre faço em todas as provas, inclusive no Enem. E na redação, cara, tava lá, faça uma crônica. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tô aqui todo destruído e ainda me deram um gênero textual aqui que eu preciso ter criatividade, que eu preciso ter inovação para conseguir pensar. O que tinha para dar errado de 24 horas para trás até aqui já deu. Agora eu vou ter que dar o gás aqui para conseguir resolver. E cara, me custou muito fazer aquela prova que eu tava morrendo de sono, mas mesmo assim eu fiquei até o final, eu fui o último da sala a sair. E isso é uma coisa, cara, que eu faço em todos os vestibulares, eu não entendo quem faz diferente. Se você tem 5 horas totais para fazer a prova, você vai gastar todas as 5 horas na prova. Ah, Vinícius, mas eu já terminei a prova antes. Irmão, faz a prova toda de novo então. Vai voltando questão por questão, fazendo todas as questões 2 vezes. Se der, faz 3 vezes. Dessa forma você consegue, tirar algum errinho ali que você tenha cometido. E aí, cara, eu terminei de fazer a prova, entrei no carro, falei assim, pai, pode esquecer, eu acho que eu não vou vir aqui pra cá no ano que vem não, porque eu fiz a prova com um desempenho muito abaixo do que eu conseguia ter. E aí eu tinha esquecido já dessa prova, cara, na minha visão já tinha sido reprovado. E aí, uns 2 meses e meio depois de divulgar a lista de aprovados, eu tava lá em 144 de 150, cara, bem na lavalha. E agora pra você, meu cara, que tá se preparando para um vestibular aí, eu tenho que dizer uma coisa que não é muito confortante, não é muito confortável eu dizer isso pra você, mas é a realidade. O seu dia, como que você vai chegar na hora da prova, se você tiver um bom nível de sono, um bom nível de atenção, ele vai ditar muito como vai ser o seu desempenho. E ao longo da minha jornada de vestibulares, alguns amigos meus já chegaram para fazer vestibulares tendo uma preparação até melhor que a minha, sabendo um pouco mais. Mas pelo fato de não chegarem tão bem para fazer a prova, acabaram tendo um desempenho pior. Um negócio triste, mas que realmente acontece. Então você tem que focar, para além da sua preparação, conseguir organizar bem a sua rotina na semana, no dia anterior, para chegar o mais inteiro possível na prova. Isso vai ser também muito diferencial para você. E para você aí, que já vê alguns vídeos meus que me acompanha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu ativei a minha conta do Instagram. O link para ela tá aqui embaixo, tá esse arroba aí na tela, e o link também tá na descrição, para que você siga lá. E tem um detalhe, cara, eu já falei aqui no canal algumas vezes que a minha recomendação principal é que você delete o Instagram. Tem até um vídeo que eu falo isso. Porque na grande maior parte dos casos, o Instagram e o TikTok, ele acaba destruindo sua preparação. Agora, para você que tem uso controlado, consegue controlar bem quanto de tempo você utiliza, faz o seguinte, cara, me segue lá, porque a gente consegue ter uma comunicação mais próxima, você consegue me mandar DM lá, a gente pode trocar uma ideia para elevar o nível da sua preparação. Vou trazer conteúdo útil para vocês lá também. Então, ó, se você tiver oportunidade, me segue lá, valeu? E se você precisa estudar com organização e estratégia para passar no seu vestibular concorrido a partir de agora, você precisa conhecer a mentoria Vinícius Borges, o link também está na descrição, você vai responder o formulário rápido lá e eu vou te mostrar como que isso tudo funciona, como que a gente vai estruturar completamente seus estudos. Então clica aí no segundo link da descrição.
No mais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido bem a mensagem que eu quis passar para vocês hoje e tenham aprendido com essa história. A partir desse vestibular, cara, eu me certifiquei que para os próximos que eu ia fazer, eu chegasse no dia da prova muito bem, com a minha máxima capacidade mental, com a minha máxima atenção para conseguir fazer o vestibular da melhor forma possível e deu bom para mim. No mais é isso. Espero que vocês tenham captado a mensagem. Grande abraço, até mais.